Mas no espelho, aí você não consegue mentir. Por isso que a galera vaza. Por isso que você não tem tanta gente trabalhando com a Rosa Cruz. Porque ninguém tem coragem de olhar no espelho e falar, eu quero ser uma pessoa melhor. Então, mas em compensação, quem tiver essa coragem de olhar pro abismo, o abismo que é dentro do olhinho. Quem tiver a coragem de olhar para dentro do abismo e não for devorado e voltar, vai melhorar. Então é um processo muito bacana. Qual é o símbolo, o que é que tem por detrás da rosa e da cruz, né? E essa ideia também do conceito do ser humano como um jardim cuidado, né? A Rosa Cruz, ela tá na base, obviamente, né, da Rosa Cruz. Mas se você parar pra pensar, até na Golden Dawn, aquele símbolo maravilhoso que tem a cruz, que tem uma rosa, ela começa como, né? O símbolo pequenininho de dentro é uma rosa dourada, uma rosa vermelha na cruz dourada, né? E essa rosa, ela seria o quê? A nossa semente divina, né? Ela representa ali a semente que todos nós somos, que a gente carrega do Criador. Aí não importa a religião que você tem em casa, se você é espiritualista, se você não é cristão, porque é uma coisa que é legal de falar é que o cristianismo da Rosa Cruz não é o catolicismo. Então eles acreditam na figura do Jesus gnóstico, como uma representação de Tiferet. Uma vez eu estava num debate com um pastor, né? Eu falei, não, na Rosa Cruz nós tentamos, ele é um exemplo, nós tentamos ser igual a Jesus. E ele achou uma blasfêmia. Mas se você pensar assim, Jesus é o cara mais legal do universo. Se ele descobrisse que tem 20 negros na Terra igual ele, você acha que ele ia ficar feliz ou triste? Então qualquer cristão ia parar pra pensar, pô, Jesus não pode ser um filho da puta tão gigante que ele vai querer só ele ser bom. Pelo contrário, né? Ele queria que tivesse 8 bilhões de Jesus na Terra. E aí tem essa treta com a igreja. Por isso que a Inquisição caça os Rosa Cruzes e manda pra fogueira. Porque pra eles, onde já se viu o cara ousar querer se purificar para tentar ser igual ao Cristo, né? Claro, a gente reconhece, o Cristo tá lá em cima, a gente é uns macaquinhos malucos, mas a gente vai tentar. E na igreja eles acham blasfemo o simples ato de você tentar. Porque quanto mais você se purificar, mais os anjos vão responder pra você, né? Falou sobre os cátaros. E tem um ponto interessante, porque você falou sobre as perseguições do catolicismo em relação aos Rosa Cruz e martinismo, e eu queria fazer a pergunta em relação da reencarnação, porque os cátaros tinham essas conexões de reencarnação. Por que é que os católicos não têm essa crença na reencarnação em específico? Isso aí é polêmico, hein? Eles teve uma reunião deles, né? Um dos tratados que tirou a reencarnação do catolicismo, que é a esposa do imperador. Ela era uma ex-prostituta e quando ela ascendeu pro trono, ela mandou matar todo mundo que sabia do passado escuro dela. E aí ela pensou assim, peraí, se esse negócio de reencarnação for verdadeiro e tal, eu tô ferrada. E aí ela buzinou na orelha do imperador e o imperador fez o Papa assinar lá e aí foi retificado e aí a Igreja Católica parou de acreditar na reintegração. Essa história é doidona, mas pode olhar no Google, dá uma procurada, Wikipedia e tal, vocês vão ver. Então, é um negócio assim malucão, mas é a verdade. Como é que foi feito toda a crença de uma religião em torno de uma prostituta assassina, né? Falando sobre esses pensamentos e conexões mais xamânicas e simbólicas, né? O Pelicano, por exemplo, é um exemplo de autossacrifício. E no caso dessas filosofias e valores que você acabou de trazer, de pegar e compartilhar com as pessoas, de certa forma também o Rosa Cruz ele tem uma atitude de autossacrifício para o pelicano sangrando para alimentar os próprios filhos, né? Então os filhos, para quem tá em casa faz imaginar a figura, é uma mamãe pelicano com os pelicaninhos e ela tá arrancando um pedaço dele mesmo para dar de comer para os filhotes, né? E é essa ideia de que na verdade a gente está co-criando o mundo junto com Deus. Então a gente está tirando partes nossas simbólicas, a nossa própria carne, para que a gente possa nutrir outros 4, 5, 6 pessoas, para que eles deem a continuidade, mesmo se a gente... Ou naquela época mesmo, se a gente for capturado pela Inquisição e foi todo mundo pra fogueira, a gente passa um pouco. Então, o sacrifício do pelicano faz alusão também aí ao sacrifício, ao autossacrifício, as coisas que eles precisaram passar. A amarração é assim, o cara deu o pé na bunda, que alguma louca ou um louco, e aí ela cisma que bizarro, é o amor da vida, e aí vai pagar uma grana feia pra um charlatão ir lá amarrar a pessoa. Normalmente não funciona, né? O que a gente tem visto, assim, estatisticamente não funciona, e aí o charlatão começa a falar, tem proteção, tem que pagar trabalho, e arranca dinheiro do otário. Ou funciona, e a gente viu que o resultado é pior ainda, porque a gente já viu o caso de mulher que faz amarração, aí o cara vem, aí só que como o cara tá lá
força, pela magia, ele bate na mulher, ele trai, ele xinga, ele trata mal, ele espizinha, porque ele não quer estar ali. Né? Imagina eu faço uma amarração em você é obrigado a ficar comigo. Mas no seu íntimo, no seu normal, você não quer aquilo. Então eu não vi um único caso de amarração que funcionou na vida. As que funcionam são pior ainda. Então, pode funcionar porque o cara vai dar umas trepadas lá e vai achar, mas a médio prazo nada funciona. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próxima, programa de entrevista que completou 15 anos em março de 2025 e mais de 1.000 pessoas já passaram por aqui compartilhando um pouco sobre sua experiência de vida, suas conexões. Bom, tem bastante vídeo para você maratonar, inclusive maratonar o nosso convidado que está aqui de volta, Marcelo Deldeb. Você pode ficar aí há semanas maratonando conteúdo com ele. E hoje a gente vai falar sobre Rosa Cruz e martinismo, porque tem algumas surpresas que você vai ficar atento e vai querer aprofundar esses conhecimentos com certeza. Bem-vindo, Marcelo! Salve, Samu. Putz, é um prazer estar aqui, né? Você chamou, eu venho, não tem como, que é muito legal. Salve, galera que está em casa, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite. 93 para quem é de 93 e paz profunda para quem é de paz profunda. O pessoal está acostumado. O que é esse paz profunda? Hoje a gente vai descobrir. Paz profunda, daqui a pouco. Falando isso, é a abertura do Projeto MEI, que tem vídeo todas... A gente tem todo dia, porque a gente grava e aí depois tem 2 que são originais e depois a gente pega os mais antigos e põe de novo. Então é uma... Todo dia tem conteúdo no projeto MEI. E o Deldeb, já vou começar falando que o Deldeb também é um dos motivos que a gente está falando sobre martinismo aqui, que tem um projeto que está rolando agora, está nos últimos dias agora. Olha, talvez já tenha alcançado a meta, mas vai lá para você apoiar esse projeto que é no Catarse, né, que é sobre martinismo. Fala um pouquinho disso antes da gente começar aqui a nossa entrevista. Esse projeto ele já começou faz uns anos, faz 7 anos, para falar a verdade. Porque você tem uma ordem martinista chamada Irmandade dos Filósofos Desconhecidos. E eles estavam com uma equipe de tradução que estava traduzindo para uso interno vários manuais franceses e manuais de Rosa Cruz, coisa que nunca veio para o Brasil. E eles queriam publicar, mas ali para vender interno entre eles, pouquinha coisa. Daí eu falei, putz, tem tanta gente que gosta de rosacrucianismo, de alquimia, de martinismo, de martinesismo, até o ritual, o RER, né, o rito escocês retificado da maçonaria, tinha livro disso. Eles juntaram uma coleção que ficou linda e a gente está publicando tudo de uma vez, é como se fosse uma biblioteca Rosa Cruz mesmo. Nossa, quantos livros são nessa publicação? 12 livros. 12? De uma vez só. E já financiou, já está publicando, já vai rolar. Então o pessoal já vai ganhar uma medalhinha, já tem uma tábua do vitriol que está sendo feito, vai ser um espetáculo. Olha, tu já sabe, já no início da entrevista a gente está falando aqui, ó, catarse.me/martinismo, tá aqui embaixo passando, catarse.me/martinismo, vai lá e vê como é que está também a disponibilidade, ou até prêmio os outros, porque o WW faz isso, né? Vai chegando as metas e aí vai trazendo mais presentes e mais presentes. Entra lá e já adquire aí o seu kit com 12 livros. Uau! Bastante conteúdo para você realmente aprofundar. Quando é que surge, Marcelo, os Rosa Cruz e qual é a sua filosofia de base? Então vamos lá, para o pessoal que entende. O rosacrucianismo ele surge da alquimia. Então, para entender o que é Rosa Cruz, tem que entender o que é alquimia. E para entender o que é alquimia, tem que entender o que é cabala. Então eu volto para cabala, não tenho o que fazer, sempre cai no meu livro de cabala. Mas a ideia é que é a seguinte, na Europa, quando começou aquela perseguição aos judeus e a forçarem eles a se converterem para o cristianismo, foi quando surgem todos os livros clássicos de judaísmo que tem, né? Então o Pardes Morim, que o Yair Alon já traduziu, uma maravilhosa obra, a gente vai publicar também. O Sefer Raziel, o Sefer Yetzirah, que a gente publicou, o Livro das Reencarnações. Então, a gente publicou praticamente todos. O Zohar, todos esses livros surgem nesse período. Mas eles falam da Kabbalah judaica. Os cristãos trouxeram esse ensinamento para o cristianismo, que eles falaram assim, peraí, mas o Torá é o Velho Testamento.
mas a gente tem o Novo Testamento que tem Jesus e tem a figura do Cristo. Então a ideia de que você aplicava os conhecimentos da Kabbalah, mas você tem a figura do Cristo, do Jesus Cristo, como um intermediador de almas pela qual a gente consegue fazer a reintegração e retornar aos céus. Então eles falam assim, pela Kabbalah você tem a queda, então falar, os seres humanos, é mais ou menos como no hinduísmo, né? Todas as religiões são a mesma filosofia, né? Nós temos essa queda, e aí através das boas obras e do estudo e da purificação e da teurgia, né? Eu já vim aqui para falar do livro de teurgia, você retorna e faz essa reintegração. Então beleza, então isso começa com os livros de alquimia. E aí é o primeiro livro que a gente está trazendo da biblioteca, que são os textos alquímicos de Paracelsus. Então, Paracelso, todo mundo já ouviu falar. Ele escreveu sobre muita coisa, sobre botânica, dava uma coleção enorme, assim. Era muito texto. E aí o Thiago Tamosauskas, que já teve aqui, ele é expert de alquimia, ele olhou um por um os textos do Paracelsus, ele separou os textos dele que falam e tratam de alquimia. Então deu um bitelão bonito, assim. Esse é o primeiro livro que a gente está trazendo, porque você precisa da alquimia para entender a Rosa Cruz, né? Aí começaram o Liber Mutus, outros livros de alquimia, até que 1613, 1614 e 1615 foram publicados 3 livros na Alemanha, que é o Fama Fraternitatis, Confessio Rosa Cruz e as Núpcias de Christian Rosenkreuz. Esses 3 livros e depois o Atalanta Fulgens, que a gente também já publicou. A gente está se esforçando para trazer todos os livros clássicos para quem quer estudar. Esses 3 livros eles formavam a base do que seria a sociedade rosacruciana, ou seja, os Rosacruzes. Então, a partir desse livro, você podia se tornar um Rosacruz sozinho na sua casa, fazer as orações, fazer as preces, fazer os exercícios e entrar na egrégora Rosacruz. Então, esse é o segundo livro que a gente publicou. A gente reuniu os 3 manifestos num único volume, para ficar mais fácil, com notas de rodapé, e a gente publicou, para explicar uma série de coisinhas. Aí, os Rosacruzes foram crescendo pela Europa, eles foram... eles foram criando capítulos em vários locais ali da Europa, até que eles se tornaram muito famosos por conta de um cara chamado Louis-Claude de Saint-Martin e Martinez de Pasquali. São esses 2 grandes filósofos desconhecidos, que estavam lá no Haiti. Eles eram da França, do exército, e ali no Haiti acontecem umas coisas que, assim, tem uma parte que é lendária, né, e tem uma parte que está escrito. Então, o Louis-Claude de Saint-Martin, ele publica o Tratado de Reintegração dos Seres, que é a obra básica do martinismo, que é basicamente, ele olha a Bíblia do Velho Testamento e ele começou a escrever com a reinterpretação esotérica. Então lembra que eu já falei em várias entrevistas que na Bíblia, na Torá, você tem aquela coisa que fala, a Arca da Aliança quer dizer isso, mas simbolicamente ela quer dizer uma escola, e aí os filhos do Noé e tal. Ele fez um tratado que explica isso. E esse tratado é bem complexo, bem complexo. Tanto que a gente não ia só publicar, né? Já existem várias traduções dele, mas nenhuma do jeito que a gente fez. A nossa tem quase 300 notas de rodapé. Então, o que a gente fez? A gente pegou várias pessoas dentro da Irmandade dos Filósofos, em palestras da internet, em grupos martinistas, e a gente reuniu várias interpretações e textos e comentários. Então, o que acontece? Você está lendo lá o livro, ele fala do Adão e da Eva. Aí a gente põe embaixo qual é o versículo da Bíblia que ele está fazendo a referência, onde está esse versículo, quem são esses personagens, o que ele faz. Porque ele vai falar de Tubal-Caim, ele vai falar das descendências de Noé. E para quem não manja de Bíblia, a leitura é complicada. Então a gente fez um jeito de ficar bem digestivo e gostoso ali para a pessoa ler, né? E aí essa ordem martinista tratava basicamente disso. Então ela fala que você vai se preparar, você tem exercícios de limpeza espiritual, você tem as práticas religiosas, e a ideia é que você vai se purificar para entrar em contato com os 72 espíritos da Kabbalah. E aí entra uma outra figura martinista bem famosa, que é o Eliphas Levi. Então, o Eliphas Levi, ele escreve Dogma e Ritual, que é um livro que tem que ter na biblioteca de todo mundo, que é a síntese martinista mágica. Ele escreve também o Grande Arcano, que foi o último livro que ele publicou em vida,
e a história da magia, que conta toda a história dos Rosacruzes, da magia, e como é que isso acontece desde os tempos imemoriais até o martirismo francês. Então a gente traduziu também esses 3 livros e está publicando com nota de rodapé, com tudo que tem direito. Depois aparece um outro martinista famoso chamado Paul Sederer, que em 1910 ele faz a síntese da história da Rosa Cruz e das doutrinas e dos ritos. Então ele explica assim, como é que se porta, o que é o avental, como é que são essas rezas, você usa ali a Bíblia, como é que você faz, como é que você não faz, tudo que uma pessoa precisa para se tornar membro da egrégora Rosa Cruz. Porque muita gente pensa que fala, não, você precisa entrar numa ordem, você precisa ser iniciado e tal, mas não precisa, a iniciação Rosa Cruz é auto-iniciada, tem uma auto-iniciação. Existem iniciações em ordem, mas a iniciação que você faz é para os anjos. Então é uma iniciação teúrgica. Então o que você precisa é de uma vela branca, do copo, do seu sanctum, um espelho e vontade do coração, que os anjos vão te escutar. Por isso que a gente brinca e gosta de falar assim, por que todo mundo gosta da Rosa Cruz? Porque ele é um sistema puro, ele é um sistema limpo, ele é um sistema gostoso. E é um sistema poderosíssimo, né? Trabalhar com anjo é assim, o suprassumo da magia. Você não entra mais na magia, você está quase no campo do milagre, né? Mas parece tão fácil assim, qual é a dificuldade? A dificuldade é que você tem que se tornar uma pessoa melhor. Aí ninguém quer, né? Mas se quem está assistindo a gente quer se tornar uma pessoa melhor, o caminho da Rosa Cruz é o mais indicado. Então esse livro também faz parte ali da biblioteca. Vou lembrar, são todos, são muitos. E aí, lá no Haiti, você vai ter o Villermons, o Pasquali, eles vão trabalhar também na parte do martinismo e numa parte de um rito maçônico martinista, que eles chamaram de rito escocês retificado. E esse rito ainda tem a lenda dentro da maçonaria que ele foi ditado para ele por um espírito. Que legal. Laciosa, que chamavam. E é muito legal, imagina um rito maçônico ditado pelo espírito, do outro lado. E é muito bacana, é um dos ritos mais bonitos que tem da maçonaria. E aí tem um autor francês que se chama Marc Vivenza, e ele fez um livro que é considerado o melhor livro, né? São 10 ensinamentos sobre o rito escocês retificado. E aí ele destrincha o rito. Então, todo mundo que faz parte da maçonaria, que gosta da Rosa Cruz, esse livro é maravilhoso. E mesmo quem não é maçom, ele não revela nenhum segredo. Então, ele traz muito do conhecimento da Rosa Cruz para você aplicar no dia a dia também ali. Ok? Então esses são... Beleza, vamos lá, se eu vou lembrar tudo. Minha memória tá falha, eu tô ficando velho. Depois a gente tem o treinamento mágico, que estava esgotado e a gente estava relançando, que é da Irmandade dos Filósofos, ou seja, é um treinamento que você sozinho em casa, durante um ano você tem o treinamento mês a mês, o que você precisa fazer para desenvolver conhecimento de tarô, a vidência, o contato com o anjo e tudo mais. E o xodozinho dessa coleção, que são os 2 Libers, que é o Liber In e o Liber Ri, que são as cartas francesas de iniciados, tradução, e você tem toda a teurgia e toda a liturgia da igreja gnóstica rosacruciana. Então, basicamente, você pode estar celebrando uma missa na sua casa com essas instruções. Então, para quem está no martinismo, para quem está seguindo, ele te ensina como você entra em contato com a egrégora, como é que você trabalha, como você vai trabalhar a hóstia, o vinho. E no Liber Ri tem a evocação dos 72 espíritos da Cabala, que é a teurgia pelo ponto de vista martinista. Tá lá. O livro vermelho. E o livro vermelho, que é um livro que tem 800 aforismas da Rosa Cruz. E não por coincidência o livro vermelho do Jung chama livro vermelho por causa dele. Porque ele fala de alquimia e ele fala de Rosa Cruz e magia, né? Então ele vai trazer 800 ideias sobre alquimia e sobre magia. Não é um livro grande, não, é um livro fininho. Mas ele é bem legal, porque ele joga a ideia assim no ar. Então fala, a gente tem que fazer isso e tal. Então ele vai dando as sugestões e vai dando os comentários. E o Jung, então, ele escreveu, ele se inspirou
nos seus estudos? Estudou esse livro? Ele estudou alquimia, e esse livro é imprescindível para alquimia, né? A gente não tem nenhuma prova que conecte, mas tipo, naquela época não tinha internet, né? Então, e esse livro dele era muito conhecido entre os alquimistas, porque ele trazia a essência da alquimia do Rosa Cruz de uma maneira que era muito facilitada, né? Então, praticamente todos os alquimistas ali do século XIX, comecinho do século XX, tiveram acesso a esse livro, né? Então, foi uma das inspirações, com certeza. Obviamente não uma, porque o Jung era um puta de um estudioso maravilhoso, mas uma das inspirações foi esse livro. Teodiceia Psíquica. O Teodiceia Psíquica é um livro do Ivan, que é um dos grãos-mestres da ordem, e ele é um livro que explica o Tratado de Reintegração, comparando ele com a Cabala Judaica. Então você tem os aspectos psicológicos, né? Ele é psicólogo, e aspectos cabalísticos do Tratado de Reintegração. Olha aí, acho que a gente passou pelos 12, hein? Senão você vai lá no cartaz e e ele tem um kit, você vai falar assim, eu já tenho o livro do Elifas Levi, você pode comprar assim, só o de alquimia, só o do Elifas, só o de martinismo, só o da maçonaria. Os pacotes. A gente fez pacotes para facilitar a vida de todo mundo, né? Que legal. Porque às vezes o cara tem tipo dogma ritual, que um monte de gente tem, daí ele fala, putz, eu não vou comprar e tal. E mesmo assim, o pessoal da Diamond tá fazendo de um jeito que se você entrar em contato com a gente, você pode comprar todos os livros e falar assim, eu já tenho tal livro, posso trocar por outro? E a gente troca. Então, todo mundo vai ficar satisfeito. Bom, você estava comentando sobre essas perseguições que deu início, né, essas novas ideias e ordens filosóficas, principalmente no século XVI e XVII, trazendo aí um novo pensamento, uma nova filosofia, até por conta do período desafiante que se vivia ali, as perseguições. Essas perseguições, por exemplo, ali do século XVII, que fizeram muitos deles ficar nessa clandestinidade, né? E também fazia, nos manifestos, por exemplo, né, de trazer as coisas dos manifestos Rosa Cruz, de que forma que, mesmo na clandestinidade, esses estudiosos ou esses Rosa Cruz impactaram o pensamento europeu. Eles impactaram muito. Você tem até filósofos como até o Nietzsche, o Goethe e outros filósofos alemães beberam todos dessa fonte. Porque esses textos eles circularam na alta sociedade e nas sociedades dos escritores da época. Então o pensamento Rosa Cruz ele permeia toda a parte de poesia, a música ali da Europa daquele período, e depois ele chega a influenciar a própria criação da maçonaria especulativa. Né? A gente lembra que isso aí estava ali na Alemanha, mas em 1666, né, 666, Londres pega fogo e eles vão chamar as guildas para ir para lá. E depois esse pessoal, esses pensadores, eles também acabam migrando para lá através dessas guildas, e eles levam conhecimento Rosa Cruz para lá. Tanto que na maçonaria, dentro dos graus da maçonaria, o grau 18 ele é todo dedicado aos manifestos Rosa Cruzes. Então você tem um grau inteiro da maçonaria que é dedicado ao rosacrucianismo. Então é um sinal de que eles já estavam ali em Londres, eles estavam ali na França, e eles influenciaram toda a base, né? E depois tem que lembrar que desse pessoal, o Allan Kardec também fazia parte ali daqueles grupos, então eles trouxeram os conceitos espiritualistas, que depois vai juntar com a parte da Madame Blavatsky, né, ela faz a teosofia, e o Kardec vai fazer o kardecismo, que é mais cristão, né? Tanto que eles tinham uma rixa, a Blavatsky não gostava do pessoal do martinismo, porque achava que eles eram muito cristãos. E ela era mais do hindu, dos Mahatma, dessa pegada. Então, tem livros da época e os periódicos da época que eles têm umas tretas, assim. Tem uma história, não sei se é lenda, que conta que o Francis Bacon também é considerado das pessoas que também influenciaram esses manifestos Rosa Cruz aí. Ele provavelmente, né? Assim, o pessoal expert, ninguém sabe oficialmente quem que escreveu, né? Mas o Bacon é um dos suspeitos, e aí você tem também o autor do Atalanta Fugens, é outro dos suspeitos, porque na verdade o Atalanta sai logo em seguida. Ele sai em 1616, sai 2 anos depois. E ele é uma peça inteirinha de alquimia e de rosacrucianismo, né? Então muita gente fala que o Atalanta Fugens, na verdade, seria o 4º livro Rosa Cruz. É que ele não foi lançado junto e não se sabe por quê, o que aconteceu na época, né? Se teve, de repente, alguma perseguição, alguma coisa, mas ele sai logo em seguida. E os estilos, né, o pessoal que estuda história e tal, falam que são parecidos.
As núpcias, eles são tão impactantes pra gente, que se você assistiu Harry Potter, você tem coisa bebendo daí. Né? Na núpcia ele narra que eles vão num castelo, e esse castelo tem escadarias que se movimentam, e as pessoas dentro dos quadros conversam com você. Né? Então, uma série de coisas que você fala, peraí, eu já vi isso aí no Harry Potter, né? Só que não, o cara fez isso em 1600. Fantástico, né? Essas conexões todas. E a gente pegou e fez muita nota de rodapé explicando. Então, às vezes tem uma liturgia que ele fala, do quadro e tal, e a gente põe uma nota de rodapé. Na alquimia, considera isso para a pessoa que tá lendo conseguir entender melhor todo esse organograma, né, de como é que isso funcionou. Marcelo, eu sei que você tem vários livros, entre eles o Enciclopédia, também várias enciclopédias, na verdade, você tem, e gosta bastante da parte simbólica. E qual é o símbolo, o que é que tem por detrás da rosa e da cruz, né? E essa ideia também do conceito do ser humano como um jardim cuidado, né? A rosa cruz, ela tá na base, obviamente, né, da rosa cruz. Mas se você parar para pensar, até na Golden Dawn, aquele símbolo maravilhoso que tem a cruz, que tem uma rosa, ela começa como? Né? O símbolo pequenininho de dentro é uma rosa dourada, uma rosa vermelha na cruz dourada. Né? E essa rosa, ela seria o quê? A nossa semente divina, né? Ela representa ali a semente que todos nós somos, que a gente carrega do Criador. Não importa a religião que você tem em casa, se você é espiritualista, se você não é cristão, porque é uma coisa que é legal de falar, é que o cristianismo da Rosa Cruz não é o catolicismo. Então eles acreditam na figura do Jesus gnóstico, como uma representação de Tiferet. Então, dentro da Rosa Cruz, você trabalha para se tornar Jesus. Se você falar isso para um católico malucão, um crente, o cara vai ficar puto. Ele vai virar e falar assim, como assim vocês querem ser igual a Jesus? Mas essa frase é tão absurda. Uma vez eu estava num debate com um pastor, né? Eu falei, não, na Rosa Cruz, nós tentamos, ele é um exemplo, nós tentamos ser igual a Jesus. E ele achou uma blasfêmia. Mas se você pensar assim, Jesus é o cara mais legal do universo. Se ele descobrisse que tem 20 negros na Terra igual ele, você acha que ele ia ficar feliz ou triste? Então qualquer cristão ia parar para pensar, Jesus não pode ser um filho da puta tão gigante que ele quer só ele ser bom. Pelo contrário, né? Ele queria que tivesse 8 bilhões de Jesus na Terra. E aí tem essa treta com a igreja. Por isso que a Inquisição caça os Rosa Cruzes e manda para fogueira. Porque para eles, onde já se viu o cara ousar querer se purificar para tentar ser igual ao Cristo? Né? Claro, a gente reconhece, o Cristo está lá em cima, a gente é uns macaquinhos malucos, mas a gente vai tentar. E na igreja eles acham blasfemo o simples ato de você tentar. Porque quanto mais você se purificar, mais os anjos vão responder para você. Né? É uma coisa assim, sempre que a gente faz anúncio do livro de teurgia e tal, né, os crentes aparecem lá falando, você vai falando de anjo, você comanda. Assim, não, ninguém vai comandar anjo, anjo não tem livre-arbítrio, ele não pode ser comandado. O anjo faz o que ele faz. Nós é que vamos nos colocar num estado energético superior para que a gente possa entrar nas dádivas que aquele anjo está dando o tempo inteiro. Então não é que a Terra, o anjo está longe, ele não faz o que a gente... Não, a humanidade é que está longe. Então, através da teurgia, através do rosacrucianismo, a gente se aproxima do divino. Né? Então essa seria essa treta. Então vamos lá. Como semente divina, a gente é plantado no mundo material, então a terra. E aí a gente pega aquele conceito dos 4 elementos. Então a terra, ele quer que todo mundo na terra tenha acesso a uma boa alimentação, a estudos, a você ter saúde. Porque se a pessoa sem saúde, por isso que era um dos 4 lemas. Quando você vai procurar lá no Confessio, no Fama, ele fala que os Rosacruzes têm que exercer a cura. Então todo Rosa Cruz, por definição, ele se torna um curador do mundo. Não tem diferença de um xamã. Então os Rosa Cruzes são xamãs urbanos, vamos dizer assim. E aí na Terra você tem que tentar prover para os outros através da caridade e tentar ter para você também. Essa é a parte da Terra. Aí você vai ter a água, que é o emocional. Então tentar manter relacionamentos emocionais, respeitar os outros, ter compaixão, ter caridade, trabalhar pelos enfermos, então você vai desenvolver a água, é o equivalente da sementinha sendo regada. Aí você vai ter
o ar, que é o sopro, que significa que você tem uma profissão, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que se tornar um cara letrado, você tem que ensinar as pessoas a ler, você tem que educar as pessoas, que é o ar que, se a planta estiver num lugar abafado, ela morre também. Então você tá vendo? Tem toda a metáfora, se não tiver água, se tiver abafado, e finalmente a luz, que você tem que buscar a reintegração com o divino, que é a luz do sol, o divino. E aí a gente tem esse paralelo da gente, da sementinha e da rosa. E aí se a gente consegue desenvolver tudo isso, vai nascer rosas no nosso jardim. E aí vai ter o segundo símbolo que você pode ver nesse símbolo da alquimia, tem uma abelhinha do lado. Que aí se você se torna uma rosa cheirosa, a abelhinha vai vir e vai ajudar a polinizar outras pessoas. E aí essa era a ideia da Rosa Cruz, que quando em contato com esses livros, você estudasse mais, e aí você passasse esse vírus para as outras pessoas, né? Então esse é o processo. E alquimicamente uma imagem só diz tudo isso. Então essa é a beleza da alquimia. Uhum. E a beleza dos ensinamentos. Rosa Cruz é uma coisa simples. Né? Não tem muita complicação. Você pode fazer, inclusive, sozinho mesmo. Aí funciona. Funciona pra caramba. As obras de Fernando Pessoa abordam e tratam da rosa e também tratam da cruz. Pode ter algum diálogo também com essas filosofias? Também. O Pessoa, ele é um cara maluco, porque ele tinha tanto conhecimento de tanta coisa, aí os caras falam assim, ele não era nada. Cara, não tinha internet na época. O único jeito de você poder escrever com coisas da maçonaria que ele escreve ali no meio, que tem segredos da maçonaria escondidos nos poemas do cara, que eu não posso nem falar aqui. Então ele não tem como ter adquirido esses conhecimentos se ele não fosse maçom. E ele fala da Rosa Cruz, ele corrigiu o mapa astral do Crowley, pô. Então o cara tinha todos esses contatos. Não é passar, ele é só um poeta. Não, não é só um poeta. Não na época que ele viveu. Se fosse hoje, você fala, mano, até cara do rap faz lá e põe um 33, não sei o quê, põe um triângulo na testa e fala que é Illuminati. Tá na internet. Naquela época, não. Então a gente não tem provas, obviamente, porque ele escondeu tudo, mas a gente sabe, quem é de qualquer ordem iniciática sabe que aquele cara sabe muito do que tá falando. A pessoa era uma figura, e não era pouca coisa dentro da ordem. A gente sabe que não só ele estava dentro, como ele era alguém engajado. Pelo nível de comentários, ele faz comentários de mestre maçom. Então, a gente sabe que ele não era só um curioso daquilo, ele estudou a fundo. Está falando sobre esses pensamentos e conexões mais xamânicas e simbólicas, né? O Pelicano, por exemplo, é um exemplo de autossacrifício. E no caso dessas filosofias e valores que você acabou de trazer, de pegar e compartilhar com as pessoas, de certa forma também o Rosa Cruz ele tem uma atitude de autossacrifício para o pelicano sangrando para alimentar os próprios filhos, né? Então, os filhos, para quem está em casa, faz imaginar a figura. É uma mamãe pelicano com os pelicaninhos e ela está arrancando um pedaço dele mesmo para dar de comer para os filhotes, né? E é essa ideia de que, na verdade, a gente está co-criando o mundo junto com Deus. Então a gente está tirando partes nossas simbólicas, a nossa própria carne, para que a gente possa nutrir outros 4, 5, 6 pessoas, para que eles deem a continuidade, mesmo se a gente... Ou naquela época, mesmo se a gente for capturado pela Inquisição e foi todo mundo para a fogueira, a gente passa um pouco. Então, o sacrifício do Pelicano faz alusão também aí ao sacrifício, ao autossacrifício, as coisas que eles precisaram passar. Hoje em dia está muito mais fácil. Hoje em dia você não vai precisar se sangrar, né? Você não vai correr o risco de entrar na maçonaria. Acho que até vai, né? A gente tem períodos, eu já ouvi falar de irmãos de maçonaria que eles mantêm em segredo lá, porque onde eles trabalham é cheio de crente, e aí eles fazem perseguição, e aí o cara não vai ser promovido e tal. Então, às vezes ainda tem. Hoje migrou um pouquinho, tá mais nas religiões afro, né? Essa coisa que dependendo de onde você mora, se for no Rio de Janeiro, dependendo da onde você pode ser morto, né? Então ainda existe o pelicano num umbandista, por exemplo, ou num candomblessista que more numa favela do Rio de Janeiro. Então esse símbolo, ele está mais vivo do que nunca, para qualquer doutrina espiritual. Você falou sobre que todos os assuntos, falar de Rosa Cruz e martinismo, volta para a Cabala. E a gente já abordou, né? Cabala hermética quanto os outros princípios. Quais as principais diferenças entre a Cabala hermética da Rosa Cruz Áurea
e a cabala cristã mais antiga? Então, a cabala hermética da Golden Dawn, ela tem um viés mais intelectual, cientificista. Essa palavra tá certa? Porque o pessoal em inglês, eles queriam estudar os rituais. Então eles pegaram, e tem essa treta de Inglaterra e França. E na França eles são mais místicos. Ele fala, cara, você encontra dentro da Rosa Cruz várias ladainhas dentro da igreja gnóstica. Que a gente encontra também na missa católica, sabe? Que ela começa, Jesus que tiraram o pecado do mundo, tem de piedade de nós, e todo mundo tem de piedade de nós. Que na verdade é o mantra indiano. Se você parar para você falar, oh, Mani Padme, oh, Mani Padme. Lá não, ele fala, tem de piedade de nós. Jesus, Cordeiro de Deus, tem de piedade de nós. A hora que você já está na 10ª, 20ª repetição, você está no clima e você tem a voz e a impostação, você entra no estado alterado de consciência. Que é o que deveria acontecer, que eu acho que acontecia na missa também. Mas eles mantiveram na França, dentro da igreja gnóstica, todas essas qualidades que tinha na missa cristã antiga. Então a gente traça aí os Rosa Cruzes da França, eles vão ter conexão até com os cátaros. Lá atrás, os cátaros vão ter conexão com os templários. Então você tem templarismo dentro da igreja gnóstica. A gente está com outro livro, a gente só não pôs dessa vez porque era muita coisa, mas a gente tem um livro que tem os rituais templários originais, de 1100 e pouquinho, que foi traduzido do francês, os caras trouxeram e a gente está traduzindo para o português agora. São os rituais templários, tem uma missa templária do século XII, exatamente do jeito que os caras faziam. Então é muito legal de pegar essa tradição, e a gente já viu fazer, já fez em templo, e você percebe que a energia é muito forte, porque é uma egrégora pura, né? É como você pegar um ritual xamânico de que você, sei lá, do Andes que os caras estão fazendo no ano 1000. E aí você pega e recria com o cântico, com o xamã, com tal, você desce tudo, né? Então, é o mesmo princípio. Você falou sobre os cátaros, e tem um ponto interessante, porque você falou sobre as perseguições do catolicismo em relação aos Rosa Cruz e martinismo, e eu queria fazer a pergunta em relação da reencarnação, porque os cátaros tinham essas conexões de reencarnação. Por que é que os católicos não têm essa crença na reencarnação em específico? Isso aí é polêmico, hein? Eles teve uma reunião deles, né, um dos tratados que tirou a reencarnação do catolicismo, que a esposa do imperador, ela era uma ex-prostituta e que quando ela ascendeu para o trono, ela mandou matar todo mundo que sabia do passado escuro dela. E aí ela pensou assim, peraí, se esse negócio de reencarnação for verdadeiro e tal, eu tô ferrada. E aí ela buzinou na orelha do imperador e o imperador fez o Papa assinar lá e aí foi retificado e aí a Igreja Católica parou de acreditar na reintegração. Essa história é doidona, mas pode olhar no Google, dá uma procurada, Wikipedia e tal, vocês vão ver. Então é um negócio assim malucão, mas é a verdade. Como é que foi feito toda a crença de uma religião em torno de uma prostituta assassina, né? Na gnóstica não teve nada disso. Então eles continuam tendo todo esse viés e toda essa organização ao redor dos ciclos encarnatórios. Então você vem aqui, ele fala assim, não sou um corpo que tem um fantasma dentro de mim. Eu sou um fantasma que neste momento estou habitando esse corpo. Mas a consciência muda. Então você para de falar que eu sou essa matéria. E aí você passa a se preocupar com as coisas eternas. Você fala, cara, essa matéria vai ficar. E o que vai sobrar depois que eu morrer? E aí você já vai se preparando. Você vira uma chavinha de mundo. Eu acredito que deve ser a mesma coisa no xamanismo, a hora que você entende que você é um espírito encarnado e não é mais aquele corpo. Dá uma virada de... A gente já abordou aqui em alguns episódios com outros convidados, falando sobre o cristianismo primitivo, né? E aí você está trazendo várias vezes agora o termo agnóstico também, desse pensamento. Para as pessoas terem ideia onde é que essas ramificações elas surgem historicamente. Cara, tem um monte de ramificação, porque cada um que vai sendo perseguido, ele vai se soltando. Mas o que aconteceu é que, na verdade, depois de Cristo, você tinha várias ramificações do cristianismo. Você tem o cristianismo copta, o cristianismo egípcio,
o cristianismo ali europeu em Roma. Você tem várias subcategorias do cristianismo que já existiam. E elas proliferaram até Constantino. Quando você tem o Constantino ali, século IV, que ele decide juntar tudo e agrupar e falar, agora só vai ser os livros que eu escolhi, porque eu quero ser o Papa Imperador, esses outros cristianismos não deixaram de existir. E aí eles foram meio que alimentados nos leões. Mas muito dessa tradição foi sobrevivendo. Então, através de pergaminho, através dos manuscritos lá do Corão, através do Mar Morto, você tem os próprios cátaros, então os gnósticos, os gregos, você tinha traduções que ficaram naquelas cavernas, né, perto de onde Paulo escreveu o Apocalipse. O Apocalipse é São João, né? É São João. E muitas dessas vertentes foram continuadas, e elas foram seguindo. Então Constantino foi seguindo o catolicismo, foi matando todo mundo e tal, mas aí ele arrumou uma treta maior para se preocupar, que era o Islã. E por isso que essas outras religiões sobreviveram, porque ele parou de alimentar esses caras para os cristãos, os cristãos para os leões, e aí ele teve que se focar, porque aí já... Ele não, né? Eu tô falando ele Roma, né? Porque ele já tinha morrido quando o Islã surge, o Constantino já morreu há 3 séculos, né? É bom ficar claro pro pessoal de casa, não é ele a igreja. Ela tinha problemas maiores para se preocupar do que ficar perseguindo meia dúzia de mané que ficava fazendo os rituais da igreja na floresta, né? E aí teve cruzada, eles gastaram ali com o Islã uns bons 400, 500 anos. Né? Quando termina todo o lance da cruzada, Jerusalém, etc, 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 aí eles voltam para a Europa e falam, ok, agora a gente vai dar porrada em vocês. Aí começa as cruzadas que vão atrás dos cristãos. Então você tem a perseguição dos cátaros, aí tem vários outros ali. Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas você tem os vários núcleos de cristianismo primitivo que são perseguidos ou destruídos ou fogem. Uhum. Então, nesse nosso bate-papo aqui dessa entrevista sobre Rosa Cruz e martinismo, você estava comentando que essa filosofia Rosa Cruz, ela pode ser auto-iniciatória, necessariamente você está filiado a uma organização, e provavelmente quando se escuta Rosa Cruz na atualidade, vai associar sempre basicamente a Amorc, entre outras Rosa Cruzes assim, mais de uma visibilidade. Eles são o ramo mais visível, mas nem de longe que é o único, né? Então, quando você fala em martinismo, tem vários grupos. Aqui no Brasil deve ter pelo menos uns 20 grupos, né? Aí o que eu faço parte e gosto muito, eu faço parte da Amorc também, mas eles não reconhecem os outros grupos, então é difícil, o negócio ficou meio fechadão ali. E os outros grupos, eles têm, por exemplo, a Rosa Cruz Dourada, a Irmandade dos Filósofos Desconhecidos, eles têm tratados de reconhecimento, então eles fazem as heptadas juntos, fazem os rituais juntos, eles trouxeram a Memphis Misraim, que é um tipo de maçonaria bem bacana para o Brasil, eles trouxeram outras ordens, a ordem pitagórica, diversas outras, né? E são as pessoas da comunidade que vão participando, então alguém vai organizar essa, depois sai... Então, são os mesmos 200, 300 pessoas, mas eles vão, de acordo com o que você gosta mais, eles vão fazer essas ordens internas martinistas. Porque tem muita coisa, tem templário dentro, tem, se você quiser estudar em casa, porque tem também gente no país inteiro. Então, quando você tem um núcleo de pessoas suficientes para você poder alugar um templo, alugar alguma coisa, aí a coisa fica um pouquinho mais... burocrática naquele período, porque aí você tem que alugar um lugar, fazer um CNPJ, comprar as vestes de ritualista, senão você tem pessoas que estão lá com o seu sanctum, que se conectam e você tem aulas pela internet. Então a GIDEPO, a Igreja Gnóstica, você tem lá, se eu não me engano é quarta-feira ou quinta-feira, tem aula de astrologia dentro da Rosa Cruz, tem aula da igreja gnóstica, tem a missa gnóstica que o cara escuta e vê pela internet. Então ele tá na casa dele, ele tem lá o pãozinho, tem o vinho, tá, o suco de uva, que não pode beber álcool, tem respeito, né, a todas as diferenças. E aí você celebra com o pessoal. Então é uma coisa muito legal, ele é muito inclusivo, né? E trazer esses livros
da maneira como a gente fez, é um jeito de ficar mais inclusivo ainda. Porque agora qualquer pessoa... Porque antes você tinha o Tratado de Reintegração, mas vendia ali pela MORC. Agora não, esse é um projeto de fora. Qualquer pessoa vai poder ter acesso a esses livros. Como é que o martinismo e o rosacrucianismo, eles orientam, já que está falando também de conexões lá com a alquimia, com a cabala, de uma maneira positiva, o conhecimento de Da'at? Da'at está presente em todas as ordens, né? A gente percebe isso muito dentro da organização dos templos. Então, o templo martinista, o templo Rosa Cruz, ele faz, assim como um templo maçônico, assim como um templo da Golden Dawn, ele faz ali a simulação da árvore da vida. Então você vai ter os cargos, você vai ter incenso, você vai ter uma mesa dedicada. Então você tem toda uma ritualística que vai trabalhar essa necessidade do ser humano de estar buscando Da'at o tempo inteiro. A gente está buscando conhecimento o tempo inteiro. Então isso tem. E em casa, quando você trabalha, você vai trabalhar diante do espelho. Porque significa que você não vai ter um mestre lá para puxar a sua orelha, mas você está olhando no olho do único cara que você não tem como mentir. Entendeu? Porque pode chegar aqui e contar um monte de lorota pro entrevistador, mas na hora que você olhar no espelho, você não tem como passar a perna no espelho. Então, é por isso que é o professor mais severo que vai ter ali. Né? Você sabe se você é sério, se você está fazendo exercício, se você está fazendo as rezas, se você está se purificando para chamar o anjo. Porque na sociedade você não tem um professor, você pode mentir, você pode inventar, você pode fazer caridade por trás, né? Veja João de Deus. Né? Tem vários líderes religiosos que a gente pegou de ayahuasca. Quantos escândalos não estão tendo agora? Mas no espelho, aí você não consegue mentir. Por isso que a galera vaza. Por isso que você não tem tanta gente trabalhando com a Rosa Cruz, porque ninguém tem coragem de olhar no espelho e falar, eu quero ser uma pessoa melhor. Então, mas em compensação, quem tiver essa coragem de olhar para o abismo que é dentro do olhinho. Quem tiver a coragem de olhar para dentro do abismo e não for devorado e voltar, vai melhorar. Então é um processo muito bacana. De que forma ou como que as pessoas que estão... Acho que eu vou reformular de uma maneira mais de importância. Qual é o impacto, por exemplo, de uma pessoa que tem um objeto consagrado, vamos dizer, esse que você citou, um medalhão martinista Rosa Cruz, para quem já tem essa propensão e quer se olhar no espelho, e de que forma também que esses objetos mágicos eles impactam esse processo de desenvolvimento? Eles trabalham um canal, ele faz um fio com a egrégora, né? Então o que a gente fez? No começo, para quem apoiou o processo no apoio hermetista, a gente mandou fazer os medalhões, e aí a gente está esperando ficar tudo pronto. Então antes de enviar para as pessoas, a gente vai fazer uma missa gnóstica, onde os bispos eles vão consagrar esses medalhões. Então depois eles vão ser embalados e tal, e a pessoa vai receber na casa dela. Qual é a diferença? Porque na Rosa Cruz você vai trabalhar, então eles pedem para você fazer o santo. Então geralmente o pessoal imprime na impressora, cola num pedaço de papel e mantém ali diante do santo. E vai ter o mesmo poder, o que vale é a vontade. Mas tem o pessoal que fala assim, putz, eu não sei nada, né? Então a gente deu tipo como se fosse uma empurrada na bunda, assim, então sobe um pouquinho mais. Porque tem as instruções de como é que você consagra na sua casa. Então mesmo você já recebendo ele todo consagrado e bonitinho, você vai pôr ele no altar, vai abrir lá o santo, vai preparar, tem um pano, tem a vela e todo o processo, e aí você vai se apresentar para a egrégora. E pô, a coisa é muito louca. Em templo depois você tem mestres antigos da egrégora. Quem tem mediunidade já viu cada coisa em templo, e você parece um negócio, uma sessão de Umbanda. Não é à toa que o pessoal do Haiti ficou apaixonado, porque eles eram do voodoo. E lá eles tinham essa ideia de desceu a entidade, eles enxergavam, manifestavam, incorporavam. Né? E não é incomum num templo Rosa Cruz ter alguma incorporação de um mestre. Não é um caboclo, não é, mas é um Rosa Cruz, porque é um outro tipo de egrégora. Mas são entidades que estão trabalhando ali. Boa parte dos processos magísticos são relacionados com pedidos. Normalmente a gente associa muitos pedidos com fatores urbanos ou espirituais. Boa parte dos pedidos são relacionados com isso.
Você consegue trazer aqui um dos exemplos de como que é feito também esses pedidos ou trabalho martinista, porque é para se manifestar, não como um espírito, mas se manifestar na vida da pessoa? Essa pergunta que você falou é super importante, porque ela explica por que você tem tanto quimbandeiro vendendo milagre, né, e charlatanice, mas não tem nenhum vendendo trabalho de anjo. Porque não existe trabalho de amarração com anjo. Não existe trabalho para ferrar o amiguinho com anjo. Não existe trabalho para roubar o emprego do fulano com anjo. Não tem. Quando você está trabalhando na egrégora teúrgica, você vai procurar se tornar uma pessoa melhor, e aí a oportunidade que está vibrando na prosperidade num nível maior vai te enxergar. E você vai enxergar. Então você vai adquirir, vamos pôr entre aspas assim, sorte na vida. Porque aí tudo aquilo que você vai fazendo, você vai entrar no chamado lá no fluxo da prosperidade. Mas não porque o fluxo sempre teve lá. As pessoas que são capazes de conseguir fazer essa limpeza, elas chegam nesse nível. Que é muito diferente de você ficar pagando, matando bode, para trazer um demônio, para falar assim, me dá prosperidade. Ele não vai conseguir chegar nesse nível de prosperidade. Tem outros níveis de prosperidade? Tem também. Funciona? Funciona, mas tem custo, tem gasto, tem uma série de problemas ali envolvidos. Tem ética. Ele não acha que não vai ser cobrado no futuro. Né? Você precisa separar casal. Entendeu? Tem mexer no livre-arbítrio de outra pessoa. Basicamente isso que diferencia a alta magia. Por isso que tem lá no Eliphas Levi, ritual e dogma da alta magia. Né? E a baixa magia. Muita gente me pergunta, é magia negra, magia branca? Não, basicamente você tem magia que vai lidar e vai mexer e vai interferir no livre-arbítrio de alguém, e vai ter magias que vai te melhorar como pessoa. Então, você não vai fazer uma amarração, mas você vai ter um jeito do qual você vai ser adocicado, que é o termo da Umbanda. Você vai falar com anjos venusianos que vão te dar esse doce, e você vai se tornar uma pessoa mais agradável, tornar uma pessoa mais eloquente, tornar uma pessoa mais simpática, mais de bem com a vida, e aí as pessoas que são simpáticas, agradáveis e de bem com a vida vão enxergar você. Então você vai conseguir relacionamentos muito melhores. É diferente do cara todo zoado que teve um término. Geralmente a amarração é assim, o cara tem um pé na bunda, que alguma louca ou um louco, e aí ela cisma que bizarro, é o amor da vida, e aí vai pagar uma grana feia para um charlatão ir lá amarrar a pessoa. Normalmente não funciona, né? O que a gente tem visto assim estatisticamente não funciona, e aí o charlatão começa a falar, tem proteção, tem que pagar trabalho, e arranca dinheiro do otário lá. Ou funciona, e a gente viu que o resultado é pior ainda, porque a gente já viu o caso de mulher que faz amarração, aí o cara vem, aí só que como o cara tá lá à força pela magia, ele bate na mulher, ele trai, ele xinga, ele trata mal, ele espizinha, porque ele não quer estar ali. Né? Imagina eu faço uma amarração em você é obrigado a ficar comigo. Mas no seu íntimo, no seu normal, você não quer aquilo. Então eu não vi um único caso de amarração que funcionou na vida. As que funcionam são pior ainda. Então pode funcionar porque o cara vai dar umas trepadas lá e vai achar, mas a médio prazo nada funciona. Uhum. E aí a magia que você falou, Rosa Cruz, teurgia. Por que teurgia vai funcionar? Porque ele não quer saber quem está do lado de lá, ele transforma você numa pessoa melhor. E aí você é uma pessoa agradável, você é uma pessoa mais legal, você é uma pessoa mais... Você tá um cara que aí atrai. E aí as mulheres ou os homens que estão afim de estar naquele nível, você vai atrair uma companheira, um companheiro muito melhor. Uhum. Nossa, tem bastante assunto que a gente poderia abordar aqui em relação a isso que você está trazendo, e também outros temas que você citou também na primeira pergunta que foi feita, por exemplo, lá do Pasquale, a diferença também do Pasquale com a via mais assim do coração do Santo Martim. Mas acho que eu vou ir para uma pergunta, já que você falou do demônio, que acho que também é uma coisa interessante, porque a editora que você coordena, que você fundou, chama-se Daimon, né? Daimon, que é o espírito grego. Isso, que é o espírito grego. Agatodaimon. É esse que eu ia falar um pouquinho sobre como que o espírito, como que essa conexão com a Agatodaimon pode transformar o praticante ao longo da sua jornada e ao longo da sua vida, né? Então, o que é um Agatodaimon, para começar? Ele como se fosse o seu anjo da guarda, né? Então, você lembra, quem está assistindo agora é que vai demorar muito para explicar, mas você tem os 72 nomes de Deus, que eles têm 3 letras hebraicas que vão gerenciar e tal. São esses anjos que vão zelar pelo planeta.
mas existe uma infinidade de anjo, né? Se você multiplicar ali 22 letras por 22 letras por 22 letras e colocar El ou A, é muito anjo. Suficiente para cada anjo estar com cada pessoa aqui da Terra. Então, dos gregos, eles já começaram, a Polônia já trabalhou com isso, e você tem vários outros filósofos e magistas vão trabalhar com esse conceito do agatodaimon. Então, como é que o cara de casa sabe, né? Você vai pegar ali o seu nome, Sol, Lua, Ascendente, você vai olhar o grau certinho, né? Então, ali, primeiro grau de Áries vai ser Aleph. Segundo grau de Ares, Beit. Terceiro A, Gimel. Nananana, e aí vai circulando até o 22º. Aí volta pro Aleph. Grau 23 de Ares, Aleph de novo. Até chegar no 30º grau de Peixes. Então cada um desses define ali uma letra de um anjo, que é um anjo que trabalha para os nomes de Deus, que são os anjos maiores. Seria um anjo da guarda, é o mais próximo da gente, um mentor. E aí por essas tabelas você consegue achar o seu anjo da guarda, o seu agatodaimon. E aí pelo signo e tal você tem as cores para fazer o amuleto, tem todo um processinho ali bonitinho, e aí você faz a evocação desse anjo, e aí ele te ajuda. É diferente do SAG, que é o sagrado anjo guardião, que é um anjo que é maior. Então esse anjo da guarda, ele obedece também a esse SAG. Mas ele vai te ajudar a encontrar esse SAG também. Que o SAG é a sua verdadeira vontade. Aí como é que você vai trabalhar isso dentro do martinismo, dentro da teurgia? Você vai achar os seus 7 anjos planetários, que é o anjo de cada planeta. Então, sua lua. Minha lua está em Câncer, tantos graus, tantos não sei o quê. Vai naquela tabela malucona lá, acha o anjo. Aí você vai pegar a sua lua, né? Segunda-feira, que é o dia da lua, você vai fazer a evocação para o seu anjo da lua. Terça-feira, dia de Marte. Faz evocação para o anjo de Marte. Quarta-feira, dia de Mercúrio. Faz evocação para o anjo de Mercúrio. Quinta-feira, o anjo de Júpiter. É simplésimo. Uma vela, um espelho, olha no olho, acende, tem lá as evocações, salmo, pede para se tornar uma pessoa melhor. E aí você começa a ter resultado em sonho, em comunicação. Tem gente que escuta, cheira, você sente o cheiro, trabalha com incenso também, é muito louco. Mas basicamente esse é o processo. Claro, isso que eu estou falando já está um pouquinho mais avançado. Você vai começar, você vai aprender básicos de Cabala, o que é Aleph, né? O que é Beit. O livro de Cabala é o meu, o primeirão lá explica tudo isso. Aí você vai para astrologia. Então agora eu quero ver meu mapa. Então o meu mapa tem lá, Sol em Virgem. Como eu faço isso ficar melhor? Aí você vai achar o anjo. Aí depois você vai trabalhar com teurgia. Então existem uns processos assim, não vou falar, não é fácil, demora aí uns 2, 3 anos e tal, mas é um processo muito gostoso e você está sempre aprendendo. Como o ambiente, por exemplo, da morada do silêncio pode ajudar também, já que você falou de capacidades, né, ao praticante a despertar capacidades psíquicas nesse caminho mais Rosa Cruz. Então vamos lá. Como eu não faço parte da Amorc, da diretora e tal, eu não posso falar em nome da Amorc de nada, né? A minha experiência com os votos de silêncio, ou períodos que você passa meditando em mosteiros, fazendo esse trabalho do silêncio, é que quando você não fica falando, o seu cérebro vai desacelerando. Eu já fiz exercício em templos budistas, que eles colocavam todo mundo assim, colado na parede, olhando para uma parede branca igual aquela ali, e aí você não conseguia enxergar nem o que estava em volta, você enxergava branco, não podia nem virar a cara, você enxergava branco, e você ficava em silêncio, das 6 da manhã até as 6 da tarde, em jejum. Você ficava muito louco, cara. Isso dá um estado alterado de consciência, isso facilita, porque no começo, sua mente está a 1000. Pô, o que eu estou fazendo, o que está acontecendo? Depois de 1 hora, 2 horas, 3 horas, né, sua mente já está quieta, está acalmada, depois ela entra no fluxo, ela vai para a vibração e você trabalha. Então eu acho que se alguém... Antes de falar de morada do silêncio, eu acho que seria legal, o pessoal que é curioso também, dá uma olhada na Amorc, e faz os graus, os primeiros graus e tal, experimenta para ver como que é a Rosa Cruz, se você gosta. Depois de 1 ano você vai poder fazer iniciação em templo, e depois de 1 ano você também pode começar no martinismo. Então,
para quem está solitário e tal, você tinha aí essa opção. Ou a Irmandade dos Filósofos Desconhecidos, que ela é de estudos teóricos assim e práticos, que você vai entrar lá no grupo de espera, depois você vai fazer entrevista, vai passar por processo para separar curioso, né? E aí depois a galerinha vai começar a fazer os estudos na sua cidade, na sua casa, e com trabalho para entregar, com todo um processo. É o livro do treinamento mágico. Só que em vez de você fazer sozinho, você vai fazer ele orientado. Maravilha. Então, de novo aí, Marcelo, fala para a gente aí desse catarse, porque a gente já está chegando no final, já passamos até um pouco aqui do tempo. Mas a gente falou de anjo, falou de coisa, deu para falar de bastante coisa. Então, o endereço está aqui passando, aqui, ó, catarse.me/martinismo. Martinismo, bastante conteúdo, você pode ir lá e se informar sobre esse projeto. Vai lá, corre, que está nos últimos dias. Agradeço a vocês que nos acompanharam aqui sobre essa temática, aqui a Rosa Cruz e Martinismo com Marcelo Deodébio. Curta, compartilhe com outras pessoas. Vai lá também no Clube Consciência no WhatsApp, porque, olha, o Iago Mihael, a Gabriela Zanca, o Lucas, a turminha toda está colocando e adicionando vários conteúdos interessantes, lembrando vocês, e temos até algumas participações assim, inusitadas. Vai lá, se informa lá que vocês vão ver as participações também inusitadas também das gravações do programa. Isso é gravado e estamos aqui compartilhando com você uma estreia. E mais uma vez agradecer aqui ao Marcelo Deodébio por ter vindo aqui no programa e pedir para ele deixar aquela mensagem de encerramento. A mensagem de encerramento é a mesma que eu deixo sempre. Não tem atalho para nada que vale a pena. Então, qualquer coisa na vida, não só espiritualidade. Então, se você quer melhorar como pessoa, se você quer evoluir, se você quer ter poderes mágicos, vem com custo, vem com sacrifício, vem com trabalho, vem com dedicação.